assim, dessa meia espécie de obsessão pela ópera. Não tenho, vamos dizer, de família de jeito nenhum, só uma família de portugueses, brasileiros. Isso me deu um estalo quando eu tinha uns 14 anos. Fiquei fanatizado por isso e naqueles tempos o teatro municipal realmente era uma coisa honrosa, que levava só essas grandes companhias mesmo, né? Naquele tempo o poder aquisitivo do nosso cruzeiro, ou sei lá que dinheiro era na época, permitia que a gente tivesse aqui os maiores tenores, os maiores sopranos, todo mundo vinha sempre temporada para cá. E foi aí que eu fui adquirindo esse gosto, e foi aumentando o meu gosto e tal. É assim pela ópera. Mas não que eu não sou um especialista, não tenho nada. Eu gosto pura e simplesmente gosto, pronto. Não, era um menino, tinha 14 anos, mas já nesse tempo eu já fazia parte de coral, né? Eu sempre cantei em coral, assim, desde essa idade. Fazia parte de coro. O senhor já trabalhava com essa idade ou ainda não? Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Essa idade eu já era veterano no trabalho. É mesmo? Com 14 Aí anos. o senhor descobriu, mas como é que o senhor descobriu a música? Bom, a música entrou na minha vida da seguinte forma. Eu nem sabia direito como era o nome, eu pensei que era Bellarmino Gili, né? O nome italiano Beniamino é um nome italiano, né? Eu ouvi um disco, devia ser de 78 rotações, do Beniamino Gili cantando uma cancioneta. Bom, aí eu fiquei assim, obcecado por aquele cantor, e aí foi aí que comecei a penetrar no mundo da ópera. Aí sabe, a pessoa quando começa a gostar de uma determinada coisa, ele logo arranja uns adeptos também e tal. Então nós tínhamos uma turminha que frequentava. A gente era pobre, então a gente frequentava os lugares mais baratos do municipal, que era a galeria, o anfiteatro, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo. Que ano que era? Desculpe perguntar. Ué, em uns 14 anos, eu sou de 20, lá por 1937, 38, foi aí que eu comecei o meu gosto pela ópera. Aí depois veio a guerra, apesar que eu comecei a comprar discos, essa coisa toda, veio a guerra, então sabe que a parte teatral, o teatro da ópera parou com a guerra. Agora, após a guerra, a Itália, realmente a Itália, todos aqueles países da Europa completamente destruídos, né? E continuou uma formação de elementos muito bons lá, normalmente na Itália, que isso é do meu conhecimento. Tanto é que era um meio, a Itália estava num estado lastimável da língua italiana, não dava condições, e o Brasil, com o nosso cruzeirinho aqui, o cruzado, sei que era da época, ainda era um grande negócio de cantar aqui, porque o que eles ganhavam aqui precisava trabalhar assim, uma resta eles precisavam trabalhar 10 restas para ganhar o equivalente na Itália. Então logo depois que terminou a guerra, uns 4, 5 anos depois, lá na Itália, eles montaram uma companhia que chamava Carlo di Testi. Então todos os grandes artistas que dali menos de 10 anos já se projetaram no mundo, saiu dessa companhia. E eles vieram primeiramente no Teatro Base da América do Sul, que é o Colón de Buenos Aires, e depois voltaram para o Rio de Janeiro e São Paulo. E foi em São Paulo então que eu entrei em contato com esse pessoal. E eu me lembro bem que dessa companhia, a primeira ópera que eu assisti foi o Otello di Verdi, cantado pelo Mário Del Mono, que era um ilustre desconhecido. Diz que eu via na propaganda que faziam do evento, que ele era uma revelação lá de uma cidade italiana que eu me lembro, e que ele tinha só 18 anos nessa época. Ele cantou como primeiro tenor aqui com 18 anos. E tive a glória de ver que mais tarde, que me trouxe essa glória, ele cantou, ele era menino, estava começando. Ele fez o Otello, e o Iago, que é um elemento importantíssimo da ópera Otello, foi feito pelo grande barítono americano Leonardo Warren. Então esse camarada
era coisa impressionante. A forma dele trabalhar, porque eu sempre digo, eu não gosto do Pavarotti, mas eu tenho as minhas razões. Porque eu acho que um ator de ópera, ele tem que ser um grande cantor, ter esse privilégio, esse dom de ser um grande cantor, aliado a uma outra grande face da arte de representar. Tem que ser um grande ator. E o Pavarotti é uma tragédia. O Pavarotti, ele não, você não sabe se ele está fazendo uma parte cômica, se está fazendo uma parte dramática. Ele é sempre a mesma estatura, ele não tem o que o brasileiro chama aqui de jogo de cintura. Não tem, ele é uma pedra que anda para cá e para lá. E também põe dúvida na voz dele. Ele é um grande cantor para cantar com o microfonezinho na mão. Exatamente. Palco, eu não vi o Pavarotti em palco, mas eu tenho certeza que ele é grande mesmo, todas aquelas manifestações dele para cantar. Ele é grande também, então tudo impressiona, né? Então essa é a razão pela qual a voz dele não há de se negar, ele tem uns agudos muito firmes, tem uns pianos assim bem estruturados, mas para mim não tem valor nenhum como ator de ópera. Não tem a posse dele vocal, por exemplo, que é um cantor da época, o Plácido Domingos, mas aquele é ator. Exatamente. O Plácido Domingos é realmente um ator. Eu nunca vi o Plácido Domingos também em cena, mas já vi um filme do Otelo, aliás, um filme da ópera Otelo, representado pelo Plácido Domingos, e eu percebi o grande talento dramático do Plácido Domingos, aliado a uma voz bem razoável. E todos esses cantores, não é que a gente é saudosista, todos esses cantores assim da atualidade, todos eles têm a escola do Gili. Eles interpretam assim, tentam interpretar a forma do Gili. E evidentemente que a cópia nunca é igual à original, né? Você acha que não houve um substituto? Para mim, inclusive o Paulo me deu um CD aí do Enrico Caruso, e eu já conhecia. O Caruso, eu acredito que ele tenha sido um tenor maior que o Gili, no meu modo de ver. Pelas precariedades das gravações que tem, apesar que esse CD que o Paulo me deu, eles limparam a voz dele de tal forma que parece que o homem está cantando mesmo direto. E eu sei como eram as dificuldades, as gravações que eu tenho aí do Caruso, esse CD, é de 1906, 1908, 1910. E você vê, ao passo que o Gili, por exemplo, que já é um cantor moderno, que chegou, eu conheci o Gili, eu assisti o Gili em cena 4 vezes. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Então, o Gili, mas o apogeu do Gili mesmo como tenor foi lá por 1930. Tanto é que as gravações que hoje em dia existem nos LPs, nos CDs, é tudo baseado com a matriz dessa época. O Gili tinha uma verdadeira, ele tinha uns companheiros de cena que era uma coisa fora de série. Por exemplo, o Gili tem um quarteto do Rigoletto, cantado por ele, a Maria Camila, o Gino Beck e o Tancredo Parceiro, lá embaixo. Ele tem um quarteto do Rigoletto, que é uma passagem muito linda do Rigoletto, em que aí é que está a minha tese de que o cantor de ópera tem que ser ator. Nesse quarteto, os cantores expressam 4 sentimentos, cada um com o seu sentimento. E você percebe, no ator, você percebe cada um com o seu sentimento, né? A moça tremendamente apaixonada, desesperada porque viu o amado partir para os braços da outra, o amado que era o Climântua, completamente alheio a tudo isso, indiferente, o velho Sparafutini, que é o pai da moça, louco para pegar o dinheiro, e a meio soprano, desesperada para pegar o ator principal, né? O tenor.
Mas você, nessa gravação que o Gil gravou, que é uma verdadeira antológica essa gravação, você percebe, você que é de ópera, não, preste bem atenção, você percebe os sentimentos de cada ator. Então, o Gil tinha disso também. Ele tem diversas gravações que é todo aquele elenco que ele está acostumado, ele conhecia, um conhecia o outro. Ele tem esse quarteto do Violeto, tem um sexteto da Lucia, que entra mais o Giuseppe De Luca, que era um barítono maravilhoso, e a Melita Gallicucci, que era também um soprano que viveu lá por... Ela era de 15 de novembro de 1889. Ela deve mais ou menos a idade do Gil. Então o Beniamino Gil veio para cá e não era fase de temporada, né? Ele veio numa temporada avulsa. Ele veio para cantar uma única ópera, a Tosca. E a Tosca é uma ópera que não tem grandes trechos do tenor no primeiro e segundo ato, até o terceiro ato. Quer dizer, o tenor arrasa com a ópera no quarto ato. Um trecho só ele acaba com a ópera. E eu, nessa época, era uma época de frio, estava assim, era um inverno que veio bem atrasado, era no mês de agosto. E eu fui no teatro, e fui lá para a galeria, e tinha uma plateia diferente. Eram aqueles italianos velhos, que naquela fase, isso foi lá por 1950, 51, por aí. Então já tínhamos velhos que vieram na primeira leva de imigração italiana, lá por 1896, 1900, estava em peso aquela velharia, aqueles capotões imensos, dessa grossura, né, aqueles capotes. E eles estavam, todos eles, assim, porque eu era que nem rato de igreja, eu ficava ouvindo assim os... Você era jovem? Eu era, naquela época aí, em 50, eu tinha 50, são 43, 20, uns 20 e poucos anos. Aí eu estava encostado aí dos velhos e falava, não precisa esperar nada desse cara aí, ele veio aqui roubar o nosso dinheiro, eles diziam assim. Ele está decadente, está em fim de carreira, porque não sei o que lá, e eu vim. Aí começou o primeiro ato, de fato o tenor não tem lá grande papel. Quando terminou o primeiro ato, a turma estava alvoroçada, ali disse, não, eu não disse, ele veio aqui para pegar o nosso dinheiro mesmo, isso é um mau caráter, não sei o que, eles nem prestaram atenção no enredo, eles foram lá para ouvir o Gil e para pichar o Gil. E por sinal, tanto o barítono como o soprano dramático, que é a Tosca, né, eles fizeram um papel maravilhoso. A hora lá que o Scarpa, que é o barítono, né, a Tosca fala assim, tremava tutta Roma, ele era um mandante de Roma. Aí ela dá um abraço nele e ela apunhala, assim, uma dramática, vivendo com expressão. E a italiana lá não estava nem, eles queriam ver o Gil, eles estavam querendo crucificar o Gil. Bom, terminou o terceiro ato, estava pior ainda. Aí começou o quarto ato. Começou o quarto ato, a ópera tem uns andantes de orquestra, essa coisa toda aí veio um trecho fundamental da Tosca, que é o Luciano Listerni, um trecho famoso. Esse trecho é o seguinte, o Cavaradossi, que é o tenor, é um pintor, mas é anarquista, ele é revolucionário, e ele é condenado a ser morto, fuzilado, né? E no Castelo de Santo Ângelo, que existe até hoje em Roma, tem um paredão, eles encostavam o cara ali e davam os tiros. Mas a Tosca, por meio do fascínio particular dela, ela consegue, pelo chefe da guarda, colocar bala de festim nos fuzis e explica para ele que ele simulava só a morte e depois ela vinha salvá-lo, né? Mas acontece que houve uma contra-ordem e eles botaram bala para valer mesmo. Então ele está amanhecendo o dia, porque geralmente o fuzilamento
condenado é sempre de madrugada, quando está raiando o sol, né? Está amanhecendo o dia, e né, o Castelo de Santo Ângelo é numa posição que as estrelas, né, se projetam assim, brilhavam na areia, né? O próprio texto, aí no Chevrolet Stella, ela estava fragando, e a areia é toda brilhante de estrelas, né? Então ele começa a cantar o Chevrolet Stella. Quando ele começa a cantar o Chevrolet Stella, eu fechei os olhos assim, me deu a impressão que o Gil estava cantando dentro do meu ouvido, uma perfeição. Melhor que no disco, que estava vivo, né? O som vivo, ele canta o Chevrolet Stella. Quando ele terminou o Chevrolet Stella, foi uma loucura o anfiteatro. Os italianos lá tinham aquele sapatão, tirava o sapato e batia, que era madeira naquele tempo. Eles batiam na madeira assim. E todo mundo sabe que um tenor não dá bis num fim de ópera porque ele está muito cansado, né? E eles queriam bis, queriam bis, queriam bis, queriam bis. Aí o Gílio voltou umas 3 ou 4 vezes em cena, agradecendo, e a turma bis. Aí o Gílio, ele vem geralmente com o maestro, o soprano, todo o primeiro elenco para agradecer, ele pega, e essa história que o Pavarotti usa um lenço branco, o Gílio já usava, talvez até o Caruso também usasse. Aí o Gílio tirou o lenção branco assim, e o Gílio não ficava preso nem nas poltronas, nem no foyer, nem nos camarotes, ele ficava olhando lá para a galeria, ele fez assim com o lenço, e fez assim, pessoal, ele ia conceder o bis. O mestre prepara a orquestra para canta divinamente, de novo. E vai, terminou, deu loucura triplicada no pessoal em cima, tá? Uma loucura, e bis. O maestro tentou prosseguir, eles não deixaram, fizeram tanto barulho que não teve condição de prosseguir. Aí o maestro largou a batuta lá em cima da banqueta lá e ficou assim, né, sem saber o que fazer. O Gílio veio novamente em cena, olhou o lenço branco para a turma lá e fez assim, ó. Aí ele trisou o trecho. Conforme ele trisou o trecho assim, terminou, foi a mesma loucura. Loucura total do pessoal. Aí o Gílio deu a parte humana do Gílio. Ele aquele homem adorado, divino, né, que a turma estava no esplendor. Ele vem em cena e muda, aí que está o grande ator, né? Ele muda a fisionomia assim, parecia um velho já cansado, porque ele já estava em 50, ele estava com 60 anos. Ele vem assim, ele abre os braços, acena o lenço assim para a galeria e fez assim, ó. Pôs o lenço na garganta assim, fez assim, ó. Aí o pessoal deixou ele terminar a ópera. Aí prosseguiu até o fim. Isso foi uma passagem interessante que eu assisti do Gílio. Uma outra passagem também muito interessante do Gílio foi numa cavalaria rusticana. Mais ou menos naquele tempo, uns anos mais, eu não guardei o ano. A cavalaria, sempre na ópera em geral, sempre é um tema dramático, sempre existe aquele triângulo amoroso, né? Era a Santussa, que era o soprano, era a Lola, que era o meio-soprano, e era o Turido, que é o tenor. Então, é um dia de Páscoa, né? A cavalariia, o Mascagni, justamente pintou um dia de Páscoa nas regiões lá da Baixa Itália, aquela coisa toda. Então tem aqueles hinos bonitos de Páscoa, né? O povo, tudo, né? Ramos, tudo entrando na igreja. E a Santussa não entra na igreja. Aí o Turido, mas por que você não entra na igreja? Então ela diz que ela foi maculada, né? Porque o Turido, antes de ir para a guerra, teve uma guerra, e o Turido era o namorado dela, e antes de ir para a guerra, fez aquilo que antigamente eu vou falar que fez um mal para ela. Então ela achava que não era digna de entrar na igreja. E começa aquele bate-boca, porque você é isso, porque você é aquilo, pé. Nisso passa a Lola toda instigando o casal, né, assim, e ele estendendo as asas para o lado da Lola, a Santussa ficou maluca, né? Aí a orquestra é normal nesse trecho da ópera, a orquestra pega, né? Ela vai, a Santussa naquela dramaticidade, aquela, né, argumentando naquela ciúme danada, aquela coisa. Nessa orquestra dá um corte, né? Para.
Essa Tussa, então, ela nem canta, ela grita assim, até uma mala Páscoa, na voz assim. E o Turido, o papel do Turido, fala, da lira tua, e eu não me curo. E o Turido moço, que eu tinha visto outras cavalarias, ele sai correndo assim, tem um balcão, ele põe a mão em cima do balcão e pula e some no cenário. Mas o Gilles já estava com 60 anos, as pernas já não estavam ajudando muito. Ele fala isso, termina, então ele vai naquele passinho dele, e eles fizeram um portãozinho no cenário. Ele abre o portão, ele olha assim para a turma, assim, num olhar de zombeteiro, e fala assim, ó, abre o portãozinho e sai de cena. O senhor entende italiano fluentemente? Entendia nessa época? Não, o italiano, eu acabei aprendendo um pouco de italiano devido ao métier de lidar com música italiana, né? É porque eu suponho que a ópera, evidentemente, tem a parte musical, mas a letra também tem muito a ver com tem. enredo, tudo Mas mais. você sabe que tem sempre os libretos, né? Nossa. Então, bom, a cavalaria é um tipo de ópera que geralmente os libretos são impressos da seguinte forma: ela é impressa em italiano clássico, em inglês, em dialeto siciliano. E aí do cantor que vai cantar lá no Teatro São Carlos e que não pronuncia o dialeto como tem que ser, porque a pessoa escutando a cavalaria, um italiano do norte, por exemplo, não sabe ou não entende o que o cara está falando, que é um dialeto tão dominante que até é que nem um dialeto caipira, mas que foi constituído através de 1000 anos. Então é diferente. Então é um dialeto que passa a ser uma língua, uma linguagem. E o cantor, ali pelo menos, ele precisa cantar no dialeto puro. Senão, pode, seja quem for, leva tomate na cara mesmo. Até hoje, é um costume que eles têm lá. Então, o camarada precisa pronunciar bem o italiano, senão, o dialeto, senão a cavalaria não pode cantar. E aquilo ficou hábito lá, que a pessoa tem que saber o dialeto, pode ser estrangeiro, seja lá o que for, mas tem que cantar no dialeto certo. O Verdi, que para mim é o maior compositor, é o papa da música melodramática italiana, é o Verdi. Tanto é que ele compôs 30 óperas, o Verdi, na vida dele. E o Verdi era um camarada tão extraordinário que no fim da vida dele, quando justamente o homem já está desapegado da vida, porque ele era tão grande que desapegou, não cedo, ele nasceu em 1810, e morreu em 1905, com 91 anos. Ele tinha 87 anos, ele compôs uma comédia, uma ópera bufa, Falstaff. Mas o Verdi era um tremendo admirador do Shakespeare. Entendeu? Então você vê, ele montou o Otelo baseado no Shakespeare, o Falstaff baseado no Shakespeare. Né? Então ele tinha aquele gosto muito preciso das coisas bonitas do classicismo que ele exercia. E sobre o Verdi, assim, eu vou abrir um parentezinho aí, que é coisa de curiosidade, né? Você sabe que o maior evento do século XIX foi a abertura do Canal de Suez. O Canal de Suez, pura e simplesmente, para nós termos uma ideia hoje, o Canal de Suez tem 168 quilômetros de extensão. Vamos dizer assim, a fundura média do Canal de Suez são média 70 metros. E tem, por exemplo, assim, a largura, tem uns 15 a 16 metros de largura, que é para passar os navios. Bom, veja que obra fora naquele tempo, não tinha o auxílio de eletricidade, nada, era tudo feito. Aquela terra que saiu dali do deserto, duro, foi transportada no queixo do burro, das caçambas do burro, né? Então, quando o Canal de Suez ficou pronto para ser inaugurado, o mundo foi transportado para lá e ficaram em festa durante um ano, comemorando essa obra maravilhosa da engenharia humana. E
Então, o Khedive do Egito, que era justamente uma espécie de um rei, o título era Khedive, ele mandou, justamente da sua parte da cultura, os mais cultos do Egito, uma equipe, porque o Verdi nessa época ele tinha, ele montou em Santa Ágata uma verdadeira colônia para os músicos velhos. E para você ter uma ideia do humanismo dessa criatura maravilhosa que foi o Verdi, ele pegou, o que ele fez? O Verdi, ele recebeu o czar da Rússia, vamos dizer, um pedido irrecusável de montar, de levar uma companhia de ópera na Rússia e inaugurar lá uma das maiores óperas que o Verdi compôs, que é Il Trovatore. Então ele levou os elementos melhores tudo. E ele foi para lá. Acontece que a Rússia, é lógico, contra a natureza ninguém pode. Hoje ainda bem que tem avião, essa coisa, então isso não é pode-se contornar esse caso. Mas a Rússia, ela vive um tempo de inverno, que ninguém sai de casa, ninguém se aventura a sair de casa, e um tempo de verão que é todo mundo calmo. O Verdi foi para lá, evidentemente, no tempo de verão, mas foi tanto sucesso que acabou o inverno, ou retardou o inverno, aliás, o inverno veio mais cedo, e o Verdi ficou preso com a trupe dele em São Petersburgo, né, que era a capital artística da Rússia naquela época. E tanto é que ele inaugurou o Trovador lá. Durante esse período, o icônomo, vamos dizer assim, da Quinta de Santa Ágata, andou fazendo umas economias na economia dos velhos, dos velhos músicos, né? Aí o Verdi veio, quando ele soube, mandou embora o homem. Quem é que mandou você cortar verba para esses meus amigos que estão aí? Eles têm que estar aí até o fim da vida, com toda a mordomia, com todo o conforto, porque eles, enfim, foram artistas, eles foram os grandes incentivadores da cultura do universal. Como é que tem coragem de um homem desse chegar na velhice e não ter toda a mordomia máxima possível, né? Ele é o lado humano do velho, ele tinha disso. Então, voltando ao velho, voltando ao Khedive, o Khedive mandou uma equipe lá, a gente sabe, a gente culta, e ele morava, nessa época o velho tinha 56 anos de idade. Mandou lá em Santa Ágata, dizendo o seguinte, que o Khedive desejava, entre aquelas imensas solenidades, que foi a solenidade de um ano de festejos para a inauguração do Canal de Suez, que o mundo parou para a inauguração do Canal de Suez, ele queria que, ele disse que entre aqueles egiptólogos que tinha ali, um romancista que, baseando-se na história do Egito tudo, ele compôs um libreto muito bonito e ele queria que se montasse uma ópera para ser representada debaixo da grande pirâmide de Quéops. E que ele oferecia o dinheiro que o Verdi desejasse. O Verdi pegou e respondeu, olha, eu fico por demais lisonjeado com esse afeto do Khedive, mas eu não posso conceder, porque eu já não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho por gosto. Aquilo que eu monto é só por gosto. Então não adianta, dinheiro nenhum paga eu ter que forçar a coisa para fazer uma ópera ao gosto do seu Khedive, do Khedive. Então ele pegou e falou, bom, eles voltaram lá e comunicaram ao Khedive que ele não aceitou. Aí, ele disse mais, eu recebo por mês cerca de 4.000 libretos de ópera, o mundo todo. Eu não tenho tempo nem sequer de ler o libreto. Aí o pessoal voltou, aí o Khedive falou assim, olha, já que ele não pode, concorda que não pode, pelo menos que ele fizesse uma gentileza toda especial para nós, para o povo do Egito. Pelo menos ele lesse o libreto. Que ele deixasse dos 4.000 libretos que ele recebe por mês, colocasse o libreto na frente e que lesse.
voltaram lá, o Verdi falou, tudo certo, vou ler. Antes do tempo determinado, o Verdi passou um telegrama para lá, vem imediatamente para a gente conversar. Vieram lá, o Verdi falou, olha, eu fiquei maravilhado com o libreto. Não quero ganhar um tostão. Pode dizer para o Khedive do Egito que ele terá uma ópera digna do evento que será montada por mim debaixo da grande pirâmide de Quéops. Mas o gosto dele não foi satisfeito, porque nesse interim a Itália entrou em litígio com o Egito. Então o que aconteceu? Que essa ópera, que é a Aida, foi inaugurada no Scala de Milão no ano mesmo da inauguração do Canal de Suez, que foi em 1870. E de fato, o Verdi abusou da beleza da população. Essa ópera aqui, eu, por exemplo, não sou crítico musical, não sou nada, mas eu tenho meu gosto pessoal. Eu digo, qualquer empresário do mundo, isso é uma sugestão que eu dou para o mundo, para os empresários do mundo. Se você não tem uma grande orquestra, se você não tem um grande tenor, se você não tem um grande soprano, se não tem um grande meio soprano, um grande baixo e uma massa coral muito afinada e numerosa, não faça esse ultraje de encenar a Aida. Porque só com isso, e um grande regente. Então eu assisti regente na Aida, que eles conheciam a Aida de cor. Por exemplo, Túlio Serafim, que foi um grande regente da Itália, italiano, ele compunha a Aida sem a partitura. Eu conhecia. E para você ter uma ideia, muitas vezes você talvez não tem uma ideia da grandeza do maestro nisso aí. O maestro, no ato apoteósico da Aida, que é o segundo quadro do segundo ato, ele rege a grande orquestra, que no mínimo tem que ter 110 músicos, embaixo, no fosso. Ele rege a orquestra interna, ele dirige o balé, ele dirige a canção dos povos, tudo nesse ato apoteósico. E eu tive o privilégio de ver o Gili cantar aqui. E eu tinha visto outros tenores, porque é o seguinte, o enredo aí é o seguinte, o rei reúne lá o sumo sacerdote e nomeia, ele quer nomear um general, moço, para conduzir o exército do Egito contra a Etiópia, né? E ele faz o seguinte, como essas coisas de ópera, né? A filha do rei já estava meio namorada do Radamés, e tem o rei nomeia o Radamés como sendo o general-chefe. Ele vai e vence, e por tragédia do destino, o Amonázaro, que é o rei da Etiópia, é pai da Aida, que ele se apaixona pela Aida. Então cria aquele terceto terrível, né? E ele volta com o triunfo. Então eles começam a cena, geralmente no teatro municipal, em todos os teatros do mundo, eles abrem o teatro no máximo. Você então enxerga o teatro até a última parede. Eles montam, é uma praça, a Praça de Tebas. Então vem o povo, primeiro vem o povo glorificando o herói, depois vem a sacerdotisa, tem a dança da sacerdotisa e tal. E sabe que no Egito, naqueles tempos, a última palavra sempre era do sumo sacerdote, né? Tanto é que o herói, antes de ir para a guerra, eles benzem a espada, né? De fronte o deus Osíris, né? Eles benzem a espada, o sumo sacerdote benze a espada e entrega para o herói para ele defender a pátria. Então tem todo aquele, inclusive nas óperas bem montadas, eles botam a trompa primitiva. Tem um trecho, a Grande Marcha, todo mundo conhece. Aquele precisa ser tocado com trompa primitiva. A trompa primitiva, ela não tem chaves. Que com as chaves, o músico, ele segura o som e a chave segura o som. E esse não. A
trompa primitiva vai mais ou menos daqui até a parede, ele toca sem chave, quer dizer, tudo por dentro do peito. Então tem a grande marcha, e tem todas aquelas músicas apoteósicas, e tem a apoteose final, é uma verdadeira loucura na ópera. E o Verdi caprichou o máximo, porque a Aida, para mim, é a maior ópera do Verdi, a maior ópera que já se conhece. Eu acho que o homem, em qualquer tempo da história do homem, ele, a hora que ele fica realmente, que nem sempre é possível, que ele se espiritualiza realmente, o problema do dinheiro passa a ser o poder, o dinheiro passa a ser o objetivo menos desejado. E o Verdi chegou a esse privilégio. Ele era tão grande, era uma criatura tão maravilhosa, que ele tinha ultrapassado essa fase de pensar. Tanto é que ele não tinha medo, ele era um homem super rico, mas ele não dava a menor bola para o dinheiro, entendeu? Era assim. Então, eu acredito que até nos dias de hoje, um homem, por exemplo, que um ideal qualquer, abraça esse ideal, toda a potência da alma, do espírito, ele fica mesmo alheio a qualquer interesse material.